E talvez no meio até a gente possa falar um pouquinho sobre a experiência que a gente está tendo com ela em relação a tudo isso. Mas eu estou muito feliz, muito honrado de ter você aqui. E a gente está aqui com um psiquiatra, né? Há né, uma parada com o psiquiatra. Vou no psiquiatra. Fala, opa, o que está acontecendo? Psiquiatra é médico de doido. Crente não vai no psiquiatra. Crente não vai no psiquiatra. Se você vai no psiquiatra, você não tem fé. Tem muita coisa nesse assunto, né? Porque, quando a pessoa fala assim, fui no psiquiatra, tudo bem. Quando ela fala, o meu psiquiatra, aí você já fala, não, peraí. Você tem um só seu. Ou seja, é como se fosse assim, o meu cabeleireiro, né? Exato, então, exato. Aquele personal doctor. Mas isso, felizmente, tem mudado, sabe? Exato. Que há 20 anos atrás, quando eu estava ali começando, às vezes eu ia em igreja fazer seminários sobre saúde mental e fé, dava 10, 15 gato pingado. E eu percebi até que os 10 que iam, normalmente era paciente buscando algum tipo de ajuda. Então eu falava, eu só atraí paciente só e tal. Os convictos. Hoje não, hoje... Como a gente teve um boom de transtornos psiquiátricos, né, nos últimos 20 anos. Depois até a gente pode falar os motivos, mas e pós-pandemia a gente aumentou em 25%. Foi 25%. Depressão e ansiedade. Isso, a gente teve um artigo publicado no Lancet, mais ou menos no meio da pandemia, que ele estava dando um diagnóstico aumentado de 25% de depressão e ansiedade. O Brasil, onde tem registro, né, porque tem lugar que não tem jeito de fazer pesquisa, nós somos o campeão mundial em ansiedade, dados da OMS, nós somos o 5º em depressão. E muita gente acha assim, que a igreja é uma bolha em relação a isso, mas não é. A incidência de transtornos mentais ela não é muito diferente entre cristãos e não cristãos. A diferença, o que a gente vê nos estudos, depois a gente pode conversar, é sobre prognóstico. De fato, uma espiritualidade que a gente chama emocionalmente saudável, que nos estudos a gente chama de intrínseca, ela é muito positiva. E uma espiritualidade tóxica, ela acaba sendo negativa. Então, isso mudou porque os pastores começaram a falar mais de saúde mental. Mas, mesmo assim, há 5 anos atrás, a Lifeway, que é uma pesquisa de estatísticas americanas, que eles fazem muito pesquisas com pastores e tudo, Sim. eles perguntaram quantas vezes os pastores falavam sobre saúde mental nas igrejas. 66% praticamente não falavam, uma coisa bem restrita. 20 e poucos % lá falava ocasionalmente ali, uma vez a cada 3 meses, e só uns 5% ali, não lembro se era 3 ou 5%, que falavam com frequência. Eu até acho que esses 3 que falavam muito, ou devia se tratar, ou teve algum BO dentro de casa. Então você pega, mesmo nos Estados Unidos, onde a formação teológica ela é melhor, ainda se fala muito pouco de saúde mental, perto da magnitude do problema. Porque não faz sentido a porcentagem de pessoas estar passando por isso e a porcentagem de temas sendo abordados, né? Ou seja, a gente está falando muito sobre coisas que às vezes não são tão relevantes para a pessoa, né? E vice-versa, né? Sim, e nós, às vezes, a gente vive um extremo um pouco até teológico nisso, né? O pastor sempre diz, não precisa ser PhD em psicologia, em neuropsicologia, nada disso. Mas ele tem que trazer essa pauta como até um mecanismo de inclusão dentro da igreja. A gente pega no Brasil, eu vejo o pessoal às vezes restringe esse preconceito à psicologia, por exemplo, a neopentecostais, né? Não, neopentecostal tudo é espiritual, tudo a gente vai conversar, mas isso não é só uma exclusividade. Você tem meios também muito reformados, que são aquela coisa meio do aconselhamento J. Adams, né? Que é aquela coisa que tudo é pecado, você vai tratar tudo à luz da Bíblia, toda forma de ciência relacionada à psicologia ou à psiquiatria, ela é contrária à fé. Então, assim, tanto no extremo neopentecostal, a gente tem umas resistências com a psicologia e com a psiquiatria, mas também não é uma exclusividade. A gente ainda tem uma turma muito ali focada naquele aconselhamento bíblico muito exaustivo, que ele não considera essa possibilidade de você integrar esses conhecimentos da psicologia e da psiquiatria. Então, assim, melhorou muito nos últimos 20 anos, né? Mas ainda se fala muito pouco. Eu acho que esse cenário mudou porque a gente começou a ver o problema dentro da igreja, né? Ou seja, suicídios dentro da igreja, suicídios de pastores, casos de depressão. Então, a demanda, hoje, se você é um pastor e você está no gabinete pastoral, pelo menos 50% da demanda de um gabinete pastoral hoje é saúde mental, direta ou indiretamente, né? Então, acho que o pastor que ele está também mais no dia a dia, ali, ele conversando, ele está vendo isso. A água, eu brinco que a água ela bateu no pescoço da igreja, né?
E as redes sociais, nesse ponto, elas foram positivas, né? Tem muita coisa ruim da rede social, mas nesse ponto também trouxe o conhecimento para as pessoas, né? Então, as pessoas hoje elas conseguem ver ali tópicos relacionados à depressão, TDAH, ansiedade, e elas trazem essas demandas para dentro da igreja. Então, a gente está num caminho assim de conectar saúde mental, fé, mas a gente ainda precisa de... Às vezes, nós achamos que são coisas complexas, mas as pessoas não sabem o que é alma, não sabem o que é espírito, não sabem o que é corpo. Ainda tem muita barreira no entendimento disso.